Bom dia, igreja. Igreja santa, redimida, igreja que louva o Senhor, igreja que engrandece o nome do Criador. A Deus toda a glória e toda a honra, todo o poder, toda a majestade. Honra, glória, poder e majestade pelos séculos dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Santo é o nome dele, e nós somos seus filhos amados, que vivemos debaixo dessa cobertura santa, desse Deus maravilhoso e poderoso, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que manifesta a tua glória na nossa vida. Amém? Deus seja louvado, e é muito bom mais um domingo nós estarmos juntos, nessa caminhada de fé, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o tema do nosso culto hoje é a sombra do Onipotente. Então eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Criador, que é muito bom quando a igreja se reúne para bendizer e adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é o nosso Senhor, é aquele que nos gerou pela palavra do seu poder. Imagina que você e eu fomos gerados pela palavra do poder de Deus. Nós nem existíamos ainda, mas já existíamos no coração do Altíssimo. E esse é o nosso privilégio, de sermos filhos de Deus. Então, até que ele se manifeste a nós, até que ele venha buscar a igreja, ou até que chegue nosso dia de subir, nós devemos sempre crescer na graça e no conhecimento, tratar a nossa vida espiritual, com esse crescimento, sabe, diário, para quando o Senhor vier ter conosco, nós possamos apresentar nossas mãos cheias diante dele. Eu cumpri, Senhor, o que o Senhor me ordenou. Amém? É esse Deus que nós temos que cultuar e fazer tudo o que estiver no nosso alcance, fora do alcance, porque é o Espírito que nos dá força e coragem para alcançar o que nós não podemos alcançar. A ele é honra, glória, poder, majestade, vida reta, caminhos de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, Salmos 36, do 5 a 9, diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Oremos ao Senhor. Pai, bom é estar na tua presença. Bom, Jesus, é poder nos alimentar da fartura da tua casa e assim sermos pessoas diferentes que glorificam o teu nome com o modo de viver, com o modo de agir, Senhor, e poder transmitir ao próximo o teu poder, Pai. O teu poder, Pai, que emana dos céus sobre a vida, Senhor, do ouvinte, sobre a vida do próximo. E assim, ó Deus, multiplicarmos
multiplicar Jesus através da nossa vida. Obrigado, Senhor, esteja conosco e trabalhe em nossos corações de maneira peculiar, Senhor, que só o Teu Espírito sabe. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. O salmista, ele aqui apresenta alguns pontos para provar o quanto Deus é um refúgio confiável. Salmo 36:5, ele fala assim: mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Então a benignidade de Deus chega até os céus. Deus sempre trabalha para o nosso bem. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas consoante a sua benignidade, é que é elevada, a benignidade de Deus é elevada e preciosa. O Salmo 36:7 diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. E ele é tão poderoso, ele nos olha com tanto amor, com tanta benignidade, sabe, que ele consegue, através do seu Filho Jesus, restaurar a nossa vida e nos justificar de todos os nossos pecados. Então, por essa razão, podemos correr para debaixo de suas asas e encontrar perdão e descanso. Todos nós somos pecadores. E de vez em quando resvalam os pés. Mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Às vezes aparece uma enfermidade, às vezes aparece uma crise conjugal, às vezes aparece uma crise financeira, que essa eu acho que ela mexe mais com o homem. Mas ele é tão poderoso, nosso Pai é tão benigno, que nós podemos correr e nos esconder à sombra do Onipotente, que em breve passará. Passará tudo que mexe com as tuas entranhas, com o teu pensamento. O que nós temos que fazer é exercitar a mente na palavra, na fidelidade, na benignidade do Senhor e não perder as esperanças. É aí que está a nossa segurança. Os que têm comunhão com Ele e habitam em sua casa, como hoje nós fazemos, fartam-se da abundância que há na sua casa, na sua igreja. O versículo 8, ele fala assim: tu os alimenta com a fartura da tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias. Então você nem eu estamos perdendo tempo de estarmos aqui toda semana aprendendo a palavra dele, para que você saiba quem é o teu Deus, como ele te trata e qual é a segurança que você tem nele. Mas nós não vamos falar aqui que vai aparecer R$1 milhão na tua conta. Nós não podemos falar isso. Porque Deus cuida dos seus filhos da maneira própria dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o ministério da prosperidade, nós não podemos ficar mergulhando nisso como quem é o dono da prosperidade é Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus. E ele dará muito ou não. E se no pouco ele transforma o muito, em muito, nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos. Porque eu estou sempre repetindo isso. Porque o homem vive atrás de riqueza. Então, vive atrás de ministério que prega a riqueza. No entanto, não ganham nada. Só frustração. E nunca chegam um patamar de santidade, de busca, de visão de Deus, sabe, assim, de exercício no espírito,
de conhecer a Deus. Eis aí aonde mora a felicidade. É em conhecer a Deus. Porque quando você conhece Deus, todos os teus problemas estão resolvidos. Essa é a nossa maior riqueza. Porque quando você clama, você pode estar lá num vale sombrio, pode estar passando uma dificuldade disso, ou daquilo outro, mas você sabe que ele está pertinho de você e que não demora muito. Ele estende as suas mãos, a sua mão direita de poder, e destila poder, graça, sabe? Ele resolve o teu problema. Mas nós devemos amar esse Deus mais do que a nossa própria vida. Porque ele nos dá a abundância da casa dele, sabe? E do manancial do rio de águas vivas. Ele sacia a nossa sede. Ele nos purifica. Então você não está largado à deriva. Deus não vê isso, não? Hein? Pastora, Deus não vê isso? Olha o que eu estou passando, pastora. Nem você sabe o que eu estou passando. Só que nós temos que exercitar a nossa vida na palavra do Altíssimo. Essa palavra tem poder e ela tem todo crédito. Passa os céus, passa a terra, passa o homem, passa governo, passa poder, passa tudo. Passa tudo, mas a palavra dele permanece. Então, aonde está o segredo da nossa vitória? Aqui. Se você conhecer a Deus, você terá segurança nas suas fraquezas. Você terá confiança, certeza inabalável que aquela situação irá mudar. Então, somente ande na palavra. Nele está o manancial da vida e só na presença dele podemos ver a luz. Só na presença dele podemos ver a luz. Versículo 9 diz: porque em ti está o manancial da vida e na tua luz veremos a luz. Então não existe outro lugar para você ver a luz. Não existe. Se é na reunião espiritualista, se é ali no não existe. Nós só vamos ver a luz no Senhor. No Senhor. Então a fidelidade de Deus chega até as nuvens. No versículo 5b diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais altas, excelsas nuvens. Então é essa firmeza, é essa certeza que você tem que ter no teu coração, que ele é fiel a você. Seja no pouco, seja no muito, seja na tristeza, seja na alegria, seja na doença, na enfermidade ou na saúde, ele é fiel a você. É essa força que você tem que ter. Você tem que exercitar o seu coração. Eu acenei para uma irmã que passou ali, batendo a mão para mim. Então nós temos que exercitar o nosso coração na palavra, fielmente. Ele é fiel, você não pode duvidar disso. Então, aqui nós oramos, exercitamos a nossa fé em oração e aprendemos a sua santa palavra, para que você não fique como algumas irmãs uma vez, certas vezes, mas pastora, o que Deus quer comigo? Eu oro. O que Deus quer com você? Ele quer que você ande à imagem e semelhança dele. Mas foi para isso que Deus me colocou aqui? Foi para que me tiraste da onde eu estava com o Pai? Olha, que arrogância. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Não conhece o Pai que tem. Porque você pode nem ter o dinheiro da passagem. Você pode até abrir o armário e você está com vontade de comer alguma coisa. E Deus sabe. Deus sabe. Então ele vai usar alguém, vai enviar
coisas. Ele vai despertar no coração de alguém. Ele vai fazer assim, ó. E a bênção chega. Se ele diz que ele é provedor e que ele provê cada dia da sua vida, então você tem que estar com o teu coração em paz. Simples assim. Você não pode buscar as coisas desse mundo em primeiro lugar, mas isso é que nunca. A prioridade é sempre dele. Sempre. Você tem problema com filhos? Você tem problemas financeiros? Você tem problemas com saúde? Olha, é o reino em primeiro lugar. É o reino em primeiro lugar. Porque é ele que vai prover todas as coisas. Ele vai prover a saúde, ele vai prover as finanças. Ele vai prover tudo, amados. Você já viu Deus operando na tua vida. Então não duvide, porque seremos como semelhante à onda do mar. Um dia nós confiamos, a onda vai embora. Outro dia nós desistimos de confiar. Desconfiamos do agir de Deus. Aí você fica assim, assim, assim como a onda do mar. E lá pelas tantas você não alcança nada. Nada. Permaneça firme. Deus, ele é fiel a si mesmo. A si mesmo. Porque ele não pode nem se fiar em nós, que somos homens semelhantes à onda do mar. Ele é fiel a si mesmo, as suas promessas ele cumpre, e as promessas dele ele cumpre na vida do seu povo. Então, sua palavra não falha, não pode falhar. O que ele promete, ele cumpre. Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Pergunto à igreja. Acaso promete e deixa de cumprir? Ele não é como nós. Sabe, antigamente, nem se escreviam, firmavam-se um documento com aperto de mão, era com a palavra. E a palavra se cumpria. Não precisava. Hoje não, hoje precisa. Ai de nós confiarmos no homem. Ai de nós. Então, o que faz, ninguém desfaz. O que Deus faz na tua vida, ninguém, absolutamente ninguém desfaz. A salvação está firmada na fidelidade dele. A nossa segurança está ancorada em quem Deus é, no que fez e no que promete em sua palavra. Hoje pela manhã eu ouvi uma reportagem que estavam apedrejando, né, os fiéis, os cristãos, a igreja protestante em si. Olha, o que eu ouvi, nos chamaram de ignorantes, sem inteligência, e daí outras coisas que eu não quero falar. E nós não podemos ser vistos assim. Somos chamados de loucos, que a palavra diz, que nós, por causa da nossa fé. Que nós vamos às últimas consequências por causa da fé. Os irmãos da igreja primitiva morreram no meio dos dentes dos leões, sendo dragados pelos leões, e a aparência deles era como quem tivesse visto o céu. Morriam rindo, porque eles conheciam o Deus que servia. Agora, vai fazer isso hoje. Na mesma hora, estão aí negando Jesus. Por muito menos. Por muito menos. Então, nossa segurança está ancorada em quem Deus é, no que fez e no que promete em sua palavra. Deus, ele é absolutamente confiável. Se tem uma pessoa que você pode confiar com segurança, sem desconfiar, é Deus. E o seu caráter jamais sofreu variação.
O caráter do homem sofre variação. Ele é benigno e fiel hoje e para sempre. A justiça de Deus é como as montanhas. O versículo 6 fala isso. A tua justiça é como as grandes montanhas. Montanhas são estáveis e abaláveis. Mas Deus é inabalavelmente justo. Então, ele nunca vai ser com você se você não for justo com ele. Se você tiver atitudes ímpias, não espere ser justificado por ele. Não façam isso. Ele é inabalavelmente justo. E a sua justiça é imperturbavelmente sólida. Isso perturba o homem. Porque ele fala, nossa, isso é justiça o quê? Porque tá aí, o ímpio tá prosperando, ele não faz nada, ele não tem nada a ver com o ímpio. O ímpio tem o pai dele, que ao mesmo tempo que dá, tira. Ele tem com os filhos dele. E que os filhos dele têm que ser diferentes. Os filhos dele bebem da água que sai do trono da graça. Se alimentam da fartura da sua casa. Então, quando nós saímos daqui saciados e supridos, nós vamos para casa e começar uma semana debaixo de uma promessa da provisão de Deus, que nunca faltará e que você pode contar com ele para o que for. A justiça dele é imperturbavelmente justa. Mas como que ele ganhou isso? Tinha todas as evidências para que ele perdesse. Mas a justiça de Deus entrou ali. Ele é justo em seu ser, decretos e obras. Ele é justo. E nós encontramos abrigo sob suas asas, porque a tempestade que deveria cair sobre nós, caiu sobre o seu filho. E Deus satisfez toda a sua justiça no seu filho, para nos fazer beber das delícias, de suas delícias para sempre. Vamos pensar aqui nessa palavra. Nós encontramos abrigo sobre suas asas, porque a tempestade que deveria cair sobre nós, caiu sobre o seu filho. Então vamos pensar aqui, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Estávamos lá, no cárcere, entre treva e escuridão, sobre as carrancas do diabo. E culpados, nós éramos culpados, pecadores, culpados, sem direito à inocência, sem direito à justificação. E o Criador olhou para o seu filho e falou, o que faremos? Essa gente está lá. Eles estão sofrendo, estão em trevas e escuridão eternas. Então, o que nós faremos se eu odeio o pecado? Se eu não me comprazo com o pecado, com a mentira? O que nós faremos? Porque por mais que eles queiram justificar o seu pecado, matando animais, daqui a pouco estavam eles lá pecando de novo. E era mais animal a ser sacrificado. O que nós faremos? Eu não olho para eles enquanto eles estiverem lá na escuridão, porque eu tenho horror, odeio o pecado. O pecado separa o homem de Deus. E aí falou, filho, eu tenho você. É você mesmo que vai justificar essa gente. É você que não tem pecado, é você que é puro, é você que é santo, fará expiação pelo teu sangue em favor desse povo que está em cárcere. E aí sim, eu poderei justificar essa gente. Mas, pai, eu não conheço pecado. Eu vou ser obrigado a conhecer o pecado? Sabe quando Jesus orou e saiu gotas de sangue nos poros? Ele não estava com medo de ir para a cruz. Ele estava com medo de conhecer o pecado.
porque é santo, santo, santo. E ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele não queria conhecer pecado. Mas se não for, que se cumpra a tua vontade. Então, sendo ele justo, santo, Deus, tornou-se na estatura de homem. Suportou tudo e de boca fechada pagou um alto preço, foi na cruz, fez expiação pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, serviu todo o pecado em cima dele, todo o pecado da humanidade. Veja você sendo liberto das carrancas do diabo através do sangue do Cordeiro. Ele, sendo justo, recebeu tudo sobre ele. Por amor a quem? Por amor a nós. Pensa nos olhos de Jesus, de misericórdia, olhando para você nessa hora. Então, se você odiar uma pessoa, procure não odiar mais. Pode ser teu inimigo. Entrega na mão de Deus. Use a sua boca, sabe? Para louvar, bendizer o nome do Senhor. Olha o tamanho do sacrifício do Filho de Deus. Para que ele ia conhecer pecado? Se ele era santo, para que ele ia descer a estatura dele como estatura de homem? Sendo ele Deus Todo-Poderoso, para buscar um povo que hoje levanta a mão e diz que eu sou de Jesus e continua aí fora pecando? Continua aí fora falando mal, falando mal do seu próximo, falando, aí quando chega perto do próximo. Graça e paz, o que é essa? Essa graça e paz eu não quero. Vamos nos moldar segundo o Espírito de Deus. Nós precisamos nos preparar para o encontro com o Senhor nos ares. Nós precisamos ser homens e mulheres valorosos. Aquele que Deus fala, viste ali, filho fiel, filha fiel. Foram fiéis no pouco, porque o que nós fazemos é ser fiel no pouco. E ele diz: vem comigo, sobre muito eu te colocarei. Lembrando que você e eu hoje estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, a tua luta não foi maior do que a de Cristo na cruz do Calvário. Você não morreria por ninguém. Faça disso a sua maneira de viver. Olhe para o Senhor. Mas existem pessoas ruins, pessoas más, pessoas que tramam. Afaste-se dela. Para que você quer ter comunhão com ela? Para falar que ela é ruim? Ela é ruim, ela é péssima, ela trama o mal. E daí? Ou você ora por ela e se afasta dela? Se afaste. Para que você não seja contaminado por esse tipo de gente. Então vocês entenderam o que era o sangue da aliança, porque que Deus nos justificou, porque ele pegou o que era santo, 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 3 vezes santo, e colocou no nosso lugar, para fazer expiação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Veja que isso é muito melhor do que ouro e prata. Veja bem isso. O que nós tentamos aqui é moldar a igreja segundo Cristo. Tirar todo o lixo de um falso evangelho pregado. Nós hoje estamos nos preparando para esse encontro. Então, os juízos de Deus são como um abismo profundo. Versículo 6b fala: os teus juízos são um grande abismo.
Nenhum homem jamais conseguiu penetrar nas profundezas dos juízos divinos. Deus, ele é infinitamente maior que o homem pode compreender. Os seus juízos são inescrutáveis. Os seus pensamentos são profundos. Isaías 55, 8 e 9 fala assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por mais inteligente que você for, os seus pensamentos e os seus caminhos não são iguais aos de Deus. Jeremias 29, 11 fala assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Compreendam isso. Somente ele, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperanças e um futuro melhor. Então Deus é incognoscível, que quer dizer que é impossível conhecer Deus até que ele revele-se a nós. Conhecer Deus é viver sob a sombra de suas asas. É fartar-se da abundância da sua casa. É beber das torrentes das suas delícias. É abastecer-se do manancial da vida. Isso é conhecer Deus. Depois que você conhece Deus, você confia nele. E confiar em Deus é o segredo da felicidade. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é a primeira coisa a se fazer? Entregar o caminho. Depois é confiar nele e esperar a promessa. Não tem nada diferente. Não é receber a promessa para confiar nele, para entregar o... Porque estão fazendo assim. Primeiro ele me dá, para depois eu confiar nele. E para depois eu seguir. Se Deus me der, eu fiz um pacto com Deus. Que se ele me der, eu vou me converter a ele. Se ele me abençoar, se ele isso, se ele aquilo, como se fosse colocando Deus na parede. E aí eu vou me converter, aí eu vou servir a ele. Ora! O princípio é entrega. Esse é o princípio. Entrega. É mais fácil vivermos agitados com as rédeas da vida em nossas mãos, tentando controlar as circunstâncias, do que nos aquietarmos e descansarmos na providência divina. Aqui nesse versículo tem duas ordens e uma promessa que deve nos guiar. Primeira ordem, entrega o caminho ao Senhor. E não temos força e nem sabedoria para governarmos nossa vida, nem fazermos as melhores escolhas. E nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Vida, família, sonhos e futuro. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. E os seus planos são elevados, são muito mais elevados do que os nossos. Jeremias 29, 11 diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então, guarde essa palavra no teu coração. Somente ele.
somente ele. Então sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Olha o que acontece. Muita gente está se amoldando segundo o sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, através da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está escrito. Segunda ordem é confiar nele, sem confiar produz ansiedade. Mas entrega para Deus, minha irmã. Ai, eu te entreguei. Ai, eu te entreguei. Me ajuda em oração. Está cheia de ansiedade. Deus não vai operar. Deus é permanente, ele é plenamente confiável. Ele não mente e nunca muda. Ele é sempre fiel e verdadeiro. E nenhuma de suas palavras cai por terra. Em todas as suas promessas, temos sua plena confirmação. Todas as promessas de Deus nós temos plena confirmação. E nele podemos confiar e descansar. Aqui temos duas ordens e agora vamos para a promessa. A promessa e o mais ele fará. É o mesmo Deus que nos ordena em sua palavra entregarmos a ele os nossos cuidados e confiarmos nele. Agora nos garante que fará por nós todas as coisas. Todas as coisas. E nós não precisamos viver ansiosos quanto à nossa vida, nem quanto ao nosso futuro. Nosso trabalho é descansar nele. E a verdadeira felicidade está na confiança em Deus. Os que buscam o sentido da vida, na bebida, na riqueza, nas aventuras e na fama, descobrem que todas essas coisas não passam de uma bolha vazia, porque o homem morre e morreu a sua glória. O homem morre, seca-se a erva, o homem morre e morre toda a sua glória. Então é uma grande bolha vazia. O que confia em Deus, porém, ele é feliz. Deus é a fonte de todo bem e o manancial de toda felicidade. A verdadeira felicidade não está nas coisas que Deus dá. É bom. Eu fui abençoado, é ótimo. Mas a verdadeira felicidade está no próprio Deus. Você já pensou, se você puder trabalhar a sua mente de que você está em um lugar sozinho, ali sozinho, andando sozinho, trabalhando sozinho. Você está sozinho dentro de casa, mas saber que Deus anda com você. Sabendo que a pessoa superior está andando com você. Sabe, Deus andava com Noé. A Bíblia diz. Porque ele era justo. E por mais que uma multidão de pessoas dissesse para Noé, louco, kkkk. Ah, está construindo a arca, ele está esperando o dilúvio. Ah, cadê o teu Deus? Olha quantos anos já se passaram. E estava lá Noé construindo a arca dele. A arca que o Senhor deu ordem para construir. Lá estava o Deus Todo-Poderoso olhando a vida de Noé. E Deus andava com Noé. Então Deus também anda com você. Então não tenha medo. Por que temer, se você é de Deus? Que quem te justificou é Jesus. Quem fez a expiação pelo seu sangue na sua vida foi Jesus. Será que toda essa obra redentora e maravilhosa
era para te deixar à deriva, você não está à deriva. Você é filho do Criador, justificado por Ele. Nas noites trevosas, que todo mundo tem essas noites trevosas da vida, que algumas pessoas às vezes passam cada noite trevosa, de muitos barulhos, dos ímpios, né, atormentarem o juízo de quem quer dormir. A confiança em Deus que nos dá força para esperar o amanhecer. Nos vales sombrios da caminhada, é a confiança em Deus que nos faz marchar resolutos para o topo da montanha. Nós não podemos descansar. Precisamos continuar marchando e crer. A confiança em Deus tira os nossos olhos de nós mesmos, das nossas fraquezas ou enormidades do problema, para colocá-los naquele que é onipotente e está no controle de todas as circunstâncias. Mesmo que a tempestade ruja e os ventos procelosos nos açoite com desmensurado rigor, agasalhado nos braços do Pai, sentimos-nos seguros e protegidos. Você pode crer nisso? Porque isso aqui não é conto de carochinha. Isso é palavra do Deus Altíssimo. Só desfruta dessa proteção quem tem sede de Deus e anseia por Ele, como a corça anseia pelas águas. E você? Já bebeu da água da vida? Oferecida gratuitamente por Deus? Ou ainda vive desesperado, ansioso por tudo na vida? Jesus é a água da vida. Então corra para Ele agora mesmo. Não espere mais nada. Derrame-se diante dele. Jesus se importa com você de verdade. Corra para Ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Oremos ao nosso Pai, grandioso Deus, poderoso Deus, soberano Deus. Bom Senhor está na sua presença. É bom sabermos que o Senhor anda conosco. É bom estarmos seguros debaixo de suas asas, debaixo da sua proteção. É bom, Senhor, ter essa certeza inabalável que mesmo em noites sombrias o Senhor está conosco e que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor nos amou com amor eterno, que deu o seu único Filho para nos resgatar, para nos justificar da morte eterna, do castigo eterno, sendo nós pecadores e culpados. Tu nos inocentou através do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Nós, a Igreja de Cristo, a Igreja vencedora, a Igreja lavada no sangue do Cordeiro, glorifica o teu nome e exalta o nome daquele que reina para todo sempre. O teu nome, Jesus, o teu nome está sobre a igreja, está em nossas vidas. Nós louvamos o teu nome, porque a despeito das grandes adversidades, o Senhor está no comando e nos livra de todas elas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós.
E a igreja vencedora, a igreja vencedora, a igreja mais que vencedora, diga amém, amém e amém. Glória a Deus.